Oi, gente, estamos aqui de volta na nossa terceira parte da aula. E agora a gente falou, né, das mudanças de estado físico da matéria, só que a gente pode representar essas mudanças de estado físico de uma maneira gráfica. Vamos ver como isso funciona, né, como se dá essa representação gráfica das mudanças de estado físico. Bom, então, a gente representa essas mudanças de estado físico através das curvas de aquecimento e de resfriamento. A gente vai ver já já elas. E, bom, justamente como eu já disse, elas representam as mudanças de estado físico e, para substâncias puras em específico, as temperaturas durante o processo de fusão, ebulição e condensação e solidificação vão se mostrar constantes. A gente vai ver isso. Isso para substâncias puras. Para as misturas é um pouco diferente, a gente vai ver mais para frente, no próximo slide, como é essa representação gráfica. Então aqui a gente tem, ó, deixa eu colocar o apontador, aqui a gente tem a curva de aquecimento da água ao nível do mar, da água pura, tá bom? Aqui é uma curva de aquecimento da água pura, só que as curvas de aquecimento de qualquer substância pura vai ter essa carinha aqui, essa mesma carinha, só vai mudar a temperatura de fusão e de ebulição. Tá, vamos entender como funciona esse gráfico, né? A gente tem esse eixo vertical que indica a temperatura do sistema e esse eixo horizontal que vai indicar o calor absorvido. Em vez de calor absorvido, a gente pode colocar o tempo aqui, o tempo transcorrido em todo esse processo. Ok? Então, a curva de aquecimento vai começar aqui com a substância no estado sólido. E aí que a gente vai observando que a temperatura dessa substância no estado sólido vai aumentando à medida que o tempo vai passando e o calor vai sendo absorvido por essa substância e a temperatura vai aumentando. Até que chega, no caso da água aqui, até que a água chega a 0 graus Celsius. Quando a água chega em 0 graus Celsius, ela começa a passar do estado sólido para o estado líquido. E todo esse processo, do início da fusão até o fim da fusão, acontece a 0 graus Celsius. Então, desde o momento que a pedrinha de gelo começou a derreter até o momento que ela virou toda líquido, esse intervalo de tempo do processo de fusão ocorre a uma mesma temperatura, a 0 graus Celsius, ok? Não varia de jeito nenhum, não aumenta, não diminui a temperatura do sistema da água passando do estado sólido para o estado líquido durante o período de fusão, ok? Sempre a 0 graus Celsius. Ok, agora a água passou toda do estado sólido para o estado líquido. E o estado líquido começa, mais uma vez, a absorver calor. A temperatura da água líquida vai começar a aumentar até que ela chega a 100 graus Celsius. Bom, quando a água líquida chega a 100 graus Celsius, ela começa a passar para o estado de vapor, ela começa a passar para o estado gasoso. E, novamente, o processo de ebulição vai acontecer a uma mesma temperatura constante, não vai mudar. Então, desde o momento que a água líquida chegou a 100 graus Celsius até o momento que toda aquela água líquida passa para o estado gasoso, todo esse processo vai acontecer em uma mesma temperatura constante, a 100 graus Celsius. Não vai aumentar, não vai diminuir. O processo de ebulição inteiro, desde o início da ebulição até o final da ebulição, vai acontecer a uma mesma temperatura constante, que no caso da água, eu já disse, é de 100 graus Celsius. Mas se fosse outra substância pura, a temperatura de fusão e de ebulição seriam diferentes, só que teria essa mesma carinha, assim. Chega na fusão, vai ficar a uma mesma temperatura durante todo o processo de fusão. Chega na ebulição, a temperatura de ebulição é constante durante todo o processo de ebulição. Isso para qualquer substância pura. Bom, aqui a gente tem uma curva de resfriamento, que vai ser quase o contrário, né, aqui da curva de aquecimento. A gente começa aqui aqui é um exemplo com a água de novo, né? Aqui a gente tem a água gasosa, né, o vapor de água. Aí ele chega a 100 graus Celsius, passa pela condensação, né, vai condensar. E novamente é constante
desde o início da condensação até o final da condensação vai acontecer uma mesma temperatura. Aí todo aquela água, todo aquele vapor de água se transformou em água líquida e aí vai perdendo calor, né? O tempo de todo esse processo vai passando, a temperatura desse líquido vai diminuindo até que chega a 0 graus Celsius. E novamente, o sistema vai permanecer a 0 graus Celsius desde que todo o processo de solidificação vai acontecer a 0 graus Celsius. Do início até o final da solidificação, até que toda aquela água líquida se torne sólida. E novamente, esse gráfico aqui de resfriamento, apesar de ser da água, né, da substância pura água, tem essa mesma carinha para as outras substâncias puras, só mudando aqui o valor da temperatura de condensação e a temperatura de solidificação, ok? Bom, aí vamos diferenciar, né? Eu falei que a carinha da curva de aquecimento para uma mistura, na curva de aquecimento de uma mistura ter uma carinha diferente da curva de aquecimento para uma substância pura. Então a gente acabou de ver, né, que aqui a gente vai ter a substância pura no estado sólido, aí aqui ela vai passar pela fusão, numa temperatura de fusão constante durante todo o processo de fusão, vai passar para o estado líquido, até que se inicie o processo de ebulição, que vai acontecer todinho em uma temperatura constante, e aqui o vapor vai continuar ganhando energia. Isso aqui é para uma substância pura. Para uma mistura vai ter essa carinha aqui. A diferença é que não vai ter uma temperatura de fusão e de ebulição constantes. A gente vai ver que a temperatura de fusão varia, do mesmo jeito que a temperatura de ebulição varia para as misturas. Então a gente não vai ter mais aquele patamar constante. A gente vai ter sim uma variação de temperatura nesses processos. Ok? Então é essa a diferença da curva de aquecimento de uma substância pura para uma mistura. Bom, só que a gente tem algumas misturas que em alguns momentos se comportam como substância pura. Como, por exemplo, as misturas eutéticas. As misturas eutéticas, elas vão se comportar como substância pura durante a fusão. Exemplos de misturas eutéticas são a solda, como de estanho e chumbo, e a misturinha de gelo e sal de cozinha, também é uma mistura eutética. Para a gente ter uma noção, né, de como funciona a mistura eutética, como eu já disse, elas se comportam como substâncias puras durante a fusão. Então, elas vão apresentar aquele patamar de fusão, né, uma temperatura constante de fusão, apesar de serem uma mistura. Então, e isso se dá somente para fusão, né? A gente vê que a ebulição não acontece em uma temperatura constante, mas somente a fusão. Então, a gente vê aqui que essa mistura eutética vai se comportar como uma substância pura somente durante a fusão, porque justamente todo o processo de fusão vai acontecer a uma mesma temperatura, formando no gráfico esse patamarzinho aqui, ok? Nós também temos outro tipo de mistura especial chamado mistura azeotrópica. As misturas azeotrópicas se comportam como substâncias puras durante a ebulição. Então, um exemplo, né, de uma mistura azeotrópica é o álcool comum, que é composto de 96% de etanol e 4% de água. E aqui a gente tem um gráfico, né, dessa mistura, uma curva de aquecimento, né, dessa mistura azeotrópica. Então, a gente vê que aqui na fusão há uma temperatura variável, a fusão não ocorre em mesmo patamar, em uma temperatura constante. Por outro lado, a ebulição, ela acontece em uma temperatura de ebulição constante. Do início da ebulição daquela mistura até o final da ebulição daquela mistura vai acontecer em uma temperatura constante, né? Igualzinho que acontece com uma substância pura. Então, novamente, as misturas azeotrópicas vão se comportar como misturas puras durante a ebulição e somente durante a ebulição. Ok? Durante a fusão isso não ocorre. A temperatura de fusão é variável. Beleza? Agora vamos resolver um exercício para dar uma fixada na cabeça, ok? Bom, observe os gráficos a seguir que mostram as mudanças de estado físico da substância
Deixa eu ler de novo, me perdi. Observe os gráficos a seguir que mostram as mudanças de estado físico da substância pura chumbo quando submetidas a aquecimento e a resfriamento. Deixa eu mudar aqui, colocar uma caneta, pronto. Indique durante o aquecimento, temperatura de fusão. Temperatura de fusão é aquele primeiro patamar que a gente encontra, certo? Então aqui a gente tem que a temperatura de fusão a 328 graus Celsius. Temperatura de ebulição. A temperatura de ebulição é o segundo patamar. Então a gente vê que aqui a temperatura de ebulição do chumbo puro é 1749 graus Celsius. O estado físico aos 5 minutos. Vamos ver aqui. Os 5 minutos está mais ou menos aqui. E essa primeira reta aqui na transversal, né? A gente vê que aqui 5 minutos. A gente vai ter o estado sólido, certo? Estado sólido, líquido e aqui gasoso. Aqui é fusão e aqui é ebulição. Então, sólido. O estado físico aos 15 minutos. Onde está os 15? Opa, eu fiz errado aqui. Deixa eu apagar. Pronto. O estado físico aos 15 minutos. O 15 minutos está aqui, ó. Aqui a gente vê que o chumbo vai estar no processo de fusão, né? Passando do estado sólido para o estado líquido. Então, a gente vai observar que aqui vai ter tanto chumbo sólido quanto chumbo líquido, porque vai estar numa faixa de transição, né? Da gente estar fundindo esse chumbo sólido. Então, vai ter sólido mais líquido. O estado físico aos 30 minutos. Os 30 minutos está aqui, né? A 20, 35, 30 está mais ou menos aqui. A gente vai ter chumbo líquido. Estado físico aos 40 minutos. 40 minutos é depois do 35 aqui. Novamente, a gente está num patamar de ebulição. Então, a gente vai ter, aqui a gente vai ter chumbo líquido se transformando em chumbo gasoso. Então, a gente vai ter tanto chumbo líquido quanto chumbo gasoso. Então, a gente vai ter líquido mais vapor. Agora, o estado físico aos 55 minutos, que é aqui, né? Mais ou menos. A gente vai ter vapor, né? É chumbo gasoso. Opa, nossa, o que aconteceu aqui? Deixa eu apagar. Bom, agora indique durante o resfriamento a temperatura de liquefação. A temperatura de liquefação é a mesma coisa que a temperatura de condensação. Lembrem-se disso. Liquefação é a mesma coisa que condensação. Então, a gente vê aqui que a temperatura de liquefação ou condensação é a mesma temperatura de ebulição. 1749 graus Celsius. Temperatura de solidificação, novamente vai ser a mesma temperatura do que a temperatura de fusão, 328 graus Celsius. Ok? Finalizamos essa parte da aula. Já a gente vai vir com a quarta parte da aula falar um pouco sobre densidade. Tudo certo? Então, até já.